Shahraban nasceu em abril de 1999 no Iraque, numa época complicada por causa de conflitos políticos e violência. A família dela fazia parte da minoria Yazidi, um grupo étnico religioso que sofreu muita perseguição no Iraque e ainda sofre em algumas regiões do Oriente Médio. Quando Shahraban tinha apenas 7 anos, os pais decidiram que era hora de deixar tudo para trás e buscar uma vida melhor em outro país. Naquela época, o Iraque estava ocupado por tropas americanas e conflitos internos eram frequentes no país. Eles se mudaram para a Alemanha, mais precisamente para Ingolstadt, uma cidade industrial próxima a Munique. Não foi nada fácil para a família sair de um país em guerra, praticamente sem nada, e começar do zero em outro continente. Após se estabelecerem em Ingolstadt, a família enfrentou um novo desafio. Tiveram que se adaptar a uma nova cultura, uma nova língua, um novo mundo. Disse que, para Shahraban, isso foi ainda mais difícil, já que seus pais eram bastante tradicionais. Eles valorizavam a reputação da família acima de tudo, com regras rígidas sobre comportamento, casamento e outros aspectos. Mas Shahraban, desde pequena, já mostrava que não era de seguir regras. Ela tinha uma personalidade forte e se considerava muito determinada. O sonho dela era trabalhar com beleza, ser maquiadora profissional ou talvez até uma modelo famosa. De acordo com fontes, a comunidade Yazidi na Alemanha enfrenta desafios de integração. Muitos jovens ficam divididos entre valores tradicionais e a liberdade da cultura ocidental. Isso cria tensões familiares que podem moldar comportamentos rebeldes e extremos. Shahraban era obcecada por maquiagem. Ela passava horas assistindo tutoriais no YouTube, acompanhando blogueiras de beleza no Instagram e sonhava em ter seu próprio estúdio de estética um dia. Mas, enquanto sonhava com esse mundo moderno, cheio de glamour, a família dela queria que seguisse um caminho mais tradicional. Eles planejavam um futuro totalmente diferente para ela. Queriam que ela fizesse faculdade ou se casasse cedo. E é aqui que as coisas começaram a se complicar, porque Shahraban não queria uma vida assim. Ela queria ser o centro das atenções, e pelo que os amigos contaram, às vezes até manipulava as pessoas para conseguir o que queria. De acordo com alguns amigos próximos, ela adorava ser notada, e se alguém a contrariasse, ficava brava, e até fazia drama para parecer a vítima. Era como se sempre precisasse estar no controle. Aos 15 anos, Shahraban já era bem rebelde. Saía à noite sem contar para onde ia, discutia com os pais e desafiava todas as regras. Sabemos que adolescentes costumam ser rebeldes, ainda mais em uma família rígida, mas Shahraban ultrapassava os limites. Ela tinha um jeito de dramatizar tudo, transformando situações pequenas em grandes problemas. E isso era um pequeno sinal do que estava por vir. Agora, vamos para o ano de 2014. Shahraban tinha 15 anos e conheceu um jovem chamado Juan, um iraquiano de 17 anos, que também era imigrante. Dizem que eles se apaixonaram na hora, um amor de adolescente, mas como as famílias eram super conservadoras, decidiram manter o namoro em segredo. Não podiam contar a ninguém, pois sabiam que, se as famílias descobrissem, haveria problemas. Assim, ficavam juntos, escondidos, trocando mensagens, e só demonstravam afeto um pelo outro em lugares que consideravam seguros. No entanto, esse segredo não durou para sempre. Um dia, o tio de Shahraban pegou o mesmo metrô que ela e Juan, sem que percebessem. Em dado momento, o casal começou a se beijar, e o tio dela viu tudo. Ele ficou furioso, e começou a brigar com os dois, principalmente com Juan. Mas, em vez de contar aos pais de Shahraban, ele começou a chantageá-la. Disse que ela teria que fazer o que ele quisesse. Caso contrário, contaria tudo para os pais dela. E ainda exporia o namoro para a comunidade Yazidi. Não se sabe exatamente o que ele exigia, mas sabe-se que isso colocou Shahraban em uma situação de muito estresse. Ela viveu meses sob essa ameaça, até que, cansada, decidiu assumir o namoro publicamente. E, como vocês podem imaginar, a reação das duas famílias não foi nada boa. Em comunidades tradicionais, como a Yazidi, relacionamentos fora do conhecimento e controle da família são vistos como uma afronta.
A chantagem do tio mostra como Sharaban tinha medo de que seus pais descobrissem o namoro, mesmo com toda a sua rebeldia. Após tomarem conhecimento do relacionamento, tanto a família de Sharaban quanto a de Juan foram claras. Eram totalmente contra o namoro. Para as famílias, eles eram muito jovens. O que tinham não era nada sério e poderia trazer vergonha para ambos os lados. Apesar da negativa, Sharaban e Juan não desistiram. Desafiaram todos e, aos 18 anos, em 2017, decidiram se casar. O jovem casal via tudo como um conto de fadas. Logo após o casamento, foram morar juntos. Juan abriu um salão de cabeleireiro e Sharaban começou a trabalhar como esteticista no mesmo lugar. Ela finalmente estava vivendo o sonho de trabalhar com beleza. No começo, o casamento ia muito bem. Sharaban amava seu trabalho. Fazia maquiagem, tratamentos faciais, depilação a laser, entre outros. Juan também estava muito feliz com o salão, mas menos de um ano depois de se casarem, a relação entre eles começou a desandar. Sharaban era extremamente ciumenta e acusava Juan de traição o tempo todo. Ela tinha explosões de raiva, gritava e fazia escândalos. Um dos momentos mais bizarros foi quando invadiu uma padaria ao lado do salão e jogou doces em Juan, na frente de clientes e funcionários. Todos no local ficaram espantados com a cena, sem entender nada. Alguns vizinhos do salão relataram que as brigas entre Sharaban e Juan eram tão frequentes que os clientes evitavam o local em certos dias. Pessoas próximas ao casal disseram que trabalhar com Sharaban era um desafio. Ela era ótima com os clientes, mas com Juan parecia querer controlar tudo. As brigas eram constrangedoras e as pessoas apenas fingiam que nada estava acontecendo. A relação deles se tornou um ciclo de brigas intensas e reconciliações que não duravam muito. Em 2020, durante a crise de saúde global, foram obrigados a ficar trancados juntos por causa do isolamento. Surpreendentemente, isso trouxe um momento de paz entre eles. No entanto, quando as restrições acabaram, a situação piorou. Sharaban, agora com 21 anos, conquistou independência financeira e comprou uma Mercedes preta. Esse carro seria uma peça-chave nessa história. Com ele, começou a sair sem dar satisfações, desaparecendo por noites inteiras. Juan ficou perdido e não sabia como lidar com o comportamento da esposa. Com a Mercedes, Sharaban ganhou uma liberdade que nunca teve antes. Ela saía, ia para baladas, encontrava outros caras e não dava a menor satisfação para o marido. Entre esses caras, um em especial virou uma obsessão, um jovem chamado Jacob. Sharaban o bombardeava com mensagens, dezenas por dia, às vezes em poucas horas. Ela estava completamente obcecada. Foi então que veio a bomba. Ela descobre que está grávida e o filho não é de Juan. Quando Juan descobre que Sharaban está grávida de outro homem, fica fora de si. A discussão entre eles rapidamente se transforma em uma batalha. Sharaban, em vez de tentar conversar e se explicar, parte para cima dele. Ela bateu a cabeça dele contra um espelho e depois tentou atropelá-lo com a Mercedes. Para piorar, o irmão de Juan entra na história. Ele ameaçou Sharaban, dizendo que, se ela não interrompesse a gravidez, sofreria todas as consequências da comunidade Yazidi. Sob grande pressão e medo, Sharaban cedeu e não prosseguiu com a gravidez, mas isso apenas alimentou sua raiva. Sharaban mostrava traços de uma personalidade narcisista. Ela não aceitava ser desafiada ou rejeitada. A perda do bebê só intensificou seu desejo de controle e vingança. A raiva de Sharaban explode de vez quando decide se vingar do cunhado. Num acesso de fúria, ela invade a casa dele com um taser e dá vários choques no pescoço dele, gritando que ele merecia aquilo. Ela estava fora de controle. Esse foi o ponto de ruptura para Juan. Ele então pediu uma ordem de restrição e iniciou o processo de divórcio. Juan estava exausto. Sofreu abusos físicos e emocionais por anos e nunca revidou. Para ele, a ordem de restrição era a única forma de se proteger. Depois do divórcio, Sharaban se sentiu perdida. Os pais dela, que já eram contra o casamento, agora estavam furiosos com o divórcio, porque, na cultura deles, isso trazia vergonha para a família.
Ela tentou voltar para a casa dos pais, mas não conseguiu ficar por muito tempo. Com isso, passou a viver em hotéis e, às vezes, até dormia no próprio carro. É nesse ponto que ela começa a seguir um caminho sombrio, se envolvendo com pessoas perigosas e atividades criminosas. Sem Juan e sem a família, Sharaban passou a frequentar círculos perigosos. Ela se envolveu com fraudes, tráfico de drogas, falsificação de documentos e outras atividades criminosas. Relatos dizem que ela roubava lojas e vendia certificados falsos de testes de Covid-19 e até tinha imagens indecentes de menores no celular, embora os detalhes sejam vagos. De acordo com fontes, a polícia encontrou evidências de que Sharaban vendia esses certificados falsos de Covid-19 por até 200 euros, um esquema comum na Alemanha durante a pandemia. Ela estava afundando no mundo do crime e parecia não haver volta. Pessoas próximas a ela disseram que era inteligente, mas extremamente impulsiva. Ela se achava mais esperta que todo mundo, mas não media as consequências. Enquanto se afundava no mundo do crime, Sharaban mantinha uma fachada nas redes sociais. No Instagram e no TikTok, ela agia como influenciadora de beleza, mostrando looks, maquiagens e tutoriais. Mas, por trás dessa imagem perfeita, estava tramando algo muito mais sombrio. No dia 16 de agosto de 2022, Sharaban, que morava com os pais, disse a eles que iria encontrar o ex-marido para resolver algumas coisas e prometeu que voltaria à noite. Quando chegou a noite, Sharaban ainda não havia retornado. Às 10 horas, depois às 11, nada dela aparecer em casa. Os pais tentaram ligar para ela, mas ela não atendia as chamadas. Também enviaram diversas mensagens, mas nenhuma foi respondida. Muito preocupados, decidiram sair para procurar a filha. Numa rua residencial próxima ao salão de Juan, encontraram o veículo dela. Ao olhar pelo vidro, viram um corpo feminino coberto de sangue dentro do carro. Desesperado, o pai tentou quebrar o vidro com um vaso, mas não conseguiu. Então, chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, confirmaram que a vítima estava morta. Naquele momento, o mundo dos pais de Sharaban desabou. As autoridades isolaram a área e uma equipe de perícia foi até o local. Posteriormente, o corpo foi levado para a autópsia. O corpo estava completamente desfigurado e foi constatado que a vítima levou 56 golpes de um objeto pontiagudo com lâmina, possivelmente uma faca. Para as autoridades, quem quer que tenha cometido o crime estava tomado por muita raiva da jovem. Inicialmente, foi levantada a hipótese de que Sharaban poderia ter sido vítima de relações forçadas. Ela estava vestida, mas a polícia teorizou que o agressor poderia tê-la vestido novamente, ou mandado que ela se vestisse antes de matá-la. As autoridades levantaram essa hipótese porque o corpo estava vestido de forma desordenada, como se tivesse sido colocado às pressas ou de qualquer jeito. Os policiais acharam que havia algo estranho nessa situação. No entanto, após exames, foi constatado que a jovem não foi vítima de relações forçadas e a hipótese foi descartada. Como o corpo estava completamente desfigurado, as autoridades precisaram solicitar um exame de DNA para confirmar oficialmente que se tratava de Sharaban. Os pais cederam material genético para que os exames fossem realizados. Enquanto isso, a polícia intensificou as investigações para descobrir quem cometeu o crime. Eles entrevistaram diversas pessoas, desde familiares e amigos próximos a Sharaban até moradores do bairro e das proximidades onde o veículo dela foi encontrado com o corpo. O primeiro suspeito interrogado pelos policiais foi Juan, o ex-marido de Sharaban. Antes de sair de casa, ela havia dito aos pais que iria até a casa dele para resolver algumas coisas. Devido ao histórico de brigas do casal, a polícia acreditava que as coisas poderiam ter saído do controle e que Juan, em um acesso de raiva, poderia ter cometido o crime. Para eles, o rosto completamente desfigurado indicava uma tentativa clara de destruir por completo a imagem de Sharaban e o que ela representava. Esse tipo de ataque é comum quando o agressor não só quer tirar a vida da vítima, como também quer destruir a sua imagem. As 56 perfurações e o rosto completamente desfigurado levavam a crer que a motivação do crime era algo pessoal, e Juan, de certa forma,
tinha os seus motivos para isso. Ao falarem com Juan, os policiais perceberam que ele demonstrou bastante surpresa ao saber do que tinha acontecido com Sharaban. Não só isso, ele também pareceu um pouco abalado. Não era esse tipo de reação que os policiais esperavam. Ou Juan era um ótimo ator, ou ele não tinha nada a ver com o crime. E em pouco tempo, os policiais descobriram isso. Juan era inocente. Câmeras de monitoramento o filmaram no momento em que ele estava trabalhando em seu salão e no momento em que ele voltou para casa. O horário das filmagens coincidia com o mesmo horário em que o crime ocorreu, segundo as estimativas dos peritos. Além disso, testemunhas que eram pessoas próximas a Juan disseram que estavam com ele no horário estimado do crime. O irmão de Juan, ex-cunhado de Sharaban, também foi interrogado e investigado pelos policiais. Para a polícia, ele também teria motivos para cometer o crime, já que ele e Sharaban tiveram os seus desentendimentos. No entanto, assim como Juan, o irmão dele também tinha um forte álibi e acabou sendo descartado como suspeito rapidamente. O amante de Sharaban, de quem ela engravidou enquanto estava com Juan, também foi investigado e descartado como suspeito. No decorrer das investigações, a polícia descobriu que Sharaban estava envolvida em atividades criminosas já há algum tempo. A polícia então passou a seguir outra linha de investigação, na qual Sharaban teria sido vítima de alguém poderoso no mundo do crime. As motivações poderiam ser várias, e apesar de o crime apresentar traços de algo pessoal, poderia também ter sido para mandar um recado a qualquer um que cometesse o mesmo erro que Sharaban. Os policiais rapidamente começaram a montar uma lista de pessoas ligadas a Sharaban e ao mundo do crime. Eles sabiam que dali em diante não seria nada fácil localizar essas pessoas e extrair informações, pois, como todas estavam envolvidas no mundo do crime, não iriam querer cooperar. Os policiais sabiam que, muito provavelmente, as investigações se estenderiam por meses. Seria um trabalho minucioso e muito cansativo, que consumiria 100% do tempo de toda a equipe policial. No entanto, enquanto a polícia tentava rastrear as próximas pessoas a serem interrogadas, algo muito inesperado aconteceu, algo que pegou todos de surpresa. Após análises de DNA no corpo encontrado na Mercedes de Sharaban, foi constatado que a vítima não era ela. Isso mesmo, o corpo desfigurado da mulher que todos acharam ser Sharaban, na verdade, era de outra pessoa. Mas como aquele corpo foi parar no carro de Sharaban? E por que estava com as roupas dela? E o mais importante, se não era Sharaban, quem era aquela jovem encontrada desfigurada e onde estava Sharaban? Todas essas perguntas serão respondidas a seguir. Primeiro, vamos começar com a mais importante. De quem era aquele corpo? Análises mais aprofundadas no corpo e uma rápida investigação levaram as autoridades à verdadeira identidade da vítima. Trata-se de uma jovem chamada Khadija. Khadija nasceu na Argélia e tinha 23 anos, a mesma idade de Sharaban na época. Ela e Sharaban compartilhavam alguns traços físicos, como cor da pele, estatura e porte físico. Isso, obviamente, fez com que as pessoas acreditassem que o corpo pertencia a Sharaban, inclusive sua família, devido a toda essa semelhança. A vida de Khadija não foi nada fácil. Depois que os pais dela se separaram, ela foi morar na Alemanha com o pai, mas nunca mais viu a mãe. Aos 14 anos, foi tirada da guarda do pai por suspeita de violência doméstica e levada para um abrigo infantil. No abrigo, Khadija encontrou uma nova família. As crianças na mesma situação que ela, que passou a considerar como irmãs. Mas a vida dela continuou difícil. Ela teve um namorado abusivo, perdeu um bebê e ainda sofreu assédio. Mesmo com tudo isso, quem conhecia Khadija dizia que ela era uma pessoa alegre e cheia de vida. E como Sharaban, sonhava em ser influenciadora de beleza. Ela postava tutoriais no TikTok e no Instagram, tentando construir uma carreira. Uma amiga dela disse durante uma entrevista que Khadija era incrível, tinha passado por tanta coisa, mas nunca perdeu o sorriso. Ela amava maquiagem, adorava ajudar as amigas e sempre dizia que ia ser famosa um dia. Em agosto de 2022, Khadija recebeu uma mensagem que a deixou muito feliz. Parecia que o sonho dela finalmente estava virando realidade.
Um perfil no Instagram, dizendo ser de alguém da indústria da beleza, ofereceu a ela a chance de estrelar um videoclipe de uma cantora famosa chamada Luni. Luni, cujo nome verdadeiro é Maylan Ghafouri, é filha de imigrantes curdos do Iraque, que chegaram ao país em 1995 como refugiados de guerra. Sim, uma história semelhante à de Sharaban, e isso não é por acaso, como vocês irão ver mais à frente. Luni é famosa na Alemanha e possui uma base sólida de fãs no país. Devido a isso, Khadija ficou eufórica com a mensagem, mas mesmo assim, como já havia passado por tanta coisa, decidiu checar. Ela mandou uma mensagem para Luni pelo Instagram, perguntando se a proposta que havia recebido era verdadeira. E, incrivelmente, Luni respondeu: "É golpe, não cai nessa." Nesse momento, podemos dizer que Luni salvou a vida de Khadija, pelo menos até aquele momento. Algum tempo depois, outro perfil entrou em contato com ela e ofereceu um tratamento de depilação a laser grátis, que supostamente custava 2.600 euros, em troca de uma postagem nas redes sociais. A pessoa por trás do perfil passou o endereço do salão de Juan, ex-marido de Sharaban, e disse que o procedimento estético seria realizado lá. Assim como havia feito anteriormente, Khadija também decidiu checar se essa proposta era real. Ela fez uma rápida pesquisa na internet e comprovou que, de fato, o salão existia. No entanto, de acordo com fontes, não ligou diretamente para o salão para confirmar. O salão ficava a mais de 200 quilômetros de distância, já que Khadija morava na cidade de Heilbronn e o salão estava localizado em Ingolstadt. Isso fez com que Khadija quase desistisse de ir até o local. No entanto, a pessoa por trás do perfil disse que ela não precisava se preocupar, pois duas pessoas iriam buscá-la e depois a levariam de volta para casa em segurança, sem nenhum custo. Desse modo, Khadija, sonhando com a carreira de influenciadora, acabou aceitando. Mal sabia ela que estava entrando numa armadilha mortal. Durante as investigações, as autoridades tiveram acesso às redes sociais de Khadija e conseguiram identificar quem era a pessoa por trás dos perfis que entraram em contato com ela, oferecendo parcerias falsas. A pessoa por trás de tudo era nada mais, nada menos que Sharaban. A polícia descobriu que Sharaban criou vários perfis falsos nas redes sociais com o objetivo de encontrar mulheres que se parecessem com ela. Ela queria alguém com a mesma idade, entre 22 e 23 anos. Altura entre 1,60 m e 1,70 m. Olhos castanhos e sem tatuagens. Os alvos dela eram influenciadoras de beleza, porque eram fáceis de atrair com promessas de parcerias e oportunidades. Ela entrou em contato com pelo menos umas 20 mulheres, usando golpes como venha estrelar um videoclipe ou ganhe um tratamento de beleza grátis. Tudo isso para encontrar a vítima perfeita. De acordo com fontes, golpes assim são comuns nas redes sociais. Influenciadores iniciantes são alvos fáceis, porque estão desesperados por exposição, e Sharaban soube exatamente como usar isso a seu favor. Nesse ponto, Sharaban, que antes era vista como uma vítima, passou a ser considerada a principal suspeita do crime. Com isso, a polícia emitiu um alerta de busca contra ela, e o rosto dela começou a ser exibido em todos os jornais do país. Muitas pessoas ficaram confusas, já que acreditavam que Sharaban estava morta, principalmente a família e pessoas próximas a ela. A família de Sharaban sentiu um misto de alívio, confusão e vergonha. Assim como todos, eles acreditavam que ela estava morta, mas agora ela era vista como a principal suspeita do crime, algo que, para eles, traria ainda mais vergonha para a família. Com o rosto de Sharaban aparecendo em todos os jornais, as autoridades acreditavam que, se ela ainda estivesse na Alemanha, seria localizada mais cedo ou mais tarde. Havia grande possibilidade de ela ter fugido para outro país, mas isso só seria confirmado no decorrer das investigações. Algum tempo depois, algumas pessoas começaram a ligar para as autoridades dizendo ter visto Sharaban. Essas pessoas forneceram informações sobre como ela estava vestida e onde a viram. Todos os avistamentos foram na Alemanha, indicando que ela não havia saído do país. Posteriormente,
um dono de pizzaria ligou para a polícia, informando que Sharaban havia passado pelo estabelecimento dele e pedido o telefone emprestado. Com isso, os policiais foram rapidamente até o local e conseguiram prender Sharaban nas proximidades da pizzaria. O dono do estabelecimento disse aos policiais que havia reconhecido ela nos noticiários de TV. Ele não tinha certeza, mas, por via das dúvidas, decidiu comunicar à polícia. Sharaban estava vestindo as roupas de Khadija e carregando a bolsa dela. Durante o interrogatório, os policiais descobriram que Sharaban contou com a ajuda de um cúmplice para cometer o crime. Esse cúmplice foi identificado como Shekir, um homem de 23 anos na época e novo namorado de Sharaban. Ele foi preso pouco tempo depois. Shekir foi descrito como um homem agressivo e viciado em drogas. Ele já tinha antecedentes criminais, mas por pequenos crimes, nada tão grave quanto tirar a vida de alguém. Com a prisão de Sharaban e Shekir, a polícia conseguiu montar uma ordem cronológica dos fatos que culminaram na morte de Khadija. No dia 16 de agosto de 2022, Sharaban avisou aos pais que iria encontrar o ex-marido, Juan. Ela disse que iria resolver algumas coisas com ele e que à noite estaria de volta. Mas a verdade é que Sharaban nunca foi ao encontro de Juan. Ela se encontrou com Shekir e juntos dirigiram mais de 200 quilômetros até Heilbronn, onde Khadija morava. Quando chegaram, Khadija estava animada e, sem desconfiar de nada, entrou no carro. Ela acreditava que estava indo para um salão de beleza e faria um tratamento que poderia alavancar sua carreira. Mas, durante o trajeto, Sharaban parou o carro em uma estrada isolada, perto de uma floresta, e disse que estava perdida. Ela pediu que Khadija descesse para checar uma placa, e foi aí que as coisas ficaram bem feias. Assim que Khadija desceu, Shekir a atacou pelas costas com um soco inglês, derrubando-a na hora. Depois, ele pegou uma arma cortante e desferiu 56 golpes nela. 56! A maioria no rosto, para deixá-la irreconhecível. O plano era fazer todo mundo achar que a vítima era Sharaban. Após o crime, eles colocaram o corpo de Khadija no banco traseiro da Mercedes e dirigiram até uma rua perto da casa de Juan. Eles abandonaram o carro lá, sabendo que os pais de Sharaban iriam encontrá-lo. De acordo com a polícia, a motivação do crime foi que Sharaban queria vingança contra Juan, seu ex-marido, e queria escapar da família de uma vez por todas. E para isso, teve uma ideia que parece coisa de filme: fingir a própria morte usando o corpo de uma pessoa inocente que teve o azar de se parecer com ela. Sharaban subestimou a polícia. Ela achou que era muito esperta e poderia enganar todo mundo, mas não contava que as autoridades fariam um exame de DNA na vítima e que ela seria pega rapidamente. O julgamento de Sharaban e Shekir começou em janeiro de 2024 no Tribunal Regional de Ingolstadt e teve duração de quase um ano, 11 meses para ser mais exato. Nessa época, o caso havia ganhado todas as manchetes dos jornais alemães e se tornado um assunto muito comentado em todo o país. Durante o julgamento, novas revelações vieram à tona. Na prisão, Sharaban brigava com outras detentas e Shekir tentou contratar um assassino de aluguel para eliminar 13 testemunhas. Ele ofereceu dinheiro a um colega de cela para contratar um conhecido, mas felizmente o plano foi descoberto graças a um informante. Juan, que passou alguns meses escondido por medo de ser atacado, apareceu para testemunhar. Ele contou tudo sobre o relacionamento abusivo com Sharaban, as brigas, a violência e o lado manipulador dela. Outra testemunha importante foi Volkan, um homem que Sharaban tentou contratar para matar o cunhado antes do crime. Ele pegou 5.000 euros dela, sumiu e no julgamento apareceu para contar tudo. Ironia do destino. Ele acabou sendo condenado por fraude, com 1 ano de liberdade condicional. Ainda durante o julgamento, surgiu uma teoria bizarra de que o crime poderia estar ligado a um ritual de amor. A polícia encontrou papéis no carro de Sharaban com anotações sobre feitiços, mas isso acabou sendo descartado por falta de provas. No fim, o motivo era mais simples: vingança contra Juan e o desejo de escapar da família. O que chocou mesmo foi a frieza de Sharaban.
Ela planejou tudo isso apenas para incriminar o ex-marido e desaparecer. E Khadija pagou o preço. Não encontrei informações sobre o funeral de Khadija. A única coisa registrada é que o pai dela esteve no tribunal, mas a família dela, na Argélia, ficou totalmente sem informações sobre o que havia acontecido. Eles só souberam da morte de Khadija 10 dias após as autoridades conseguirem identificá-la, e só tomaram conhecimento da condenação dos responsáveis pelo crime 3 semanas depois. A irmã de Khadija, identificada como Arlem Boudiemaah, disse em entrevista que tudo foi muito difícil, pois eles não sabiam de nada e ninguém os informava corretamente. As autoridades alemãs explicaram que a barreira linguística e uma dinâmica familiar complexa podem ter contribuído para essa falha de comunicação. Em 19 de dezembro de 2024, Sharaban e Shekir foram condenados à prisão perpétua. Como mencionado anteriormente, o caso teve grande repercussão em toda a Alemanha e ficou conhecido como o assassinato de Doppelgänger. Atualmente, Sharaban e Shekir cumprem suas sentenças em prisões na região de Ingolstadt.